E aí, tudo bem? Eu vou falar agora sobre questões de estequiometria que apresentam um rendimento inferior a 100%. Vamos lá? Bom, temos aqui esta questão. O cobre é um metal encontrado na natureza em diferentes minerais. Um processo de obtenção desse metal pode ser representado pela equação. Supondo que o processo apresente rendimento de 60%, qual é a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de Cu2S, ok? Seguiremos as mesmas dicas sobre como lidar com os textos de estequiometria. Em primeiro lugar, em que parte desse texto encontra-se a pergunta da questão? Em que parte desse texto ele está lhe demandando alguma coisa? Percebemos então que aqui inicia, o processo de pergunta da questão. Supondo que o processo apresente rendimento de 60%, qual é a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de Cu2S? Continuando com as nossas dicas, identificamos na pergunta quais substâncias estão sendo comparadas. Lembrem-se, estequiometria é uma relação quantitativa entre substâncias que fazem parte de uma mesma equação. Portanto, vamos descobrir quais substâncias estão sendo comparadas. Pelo texto, ele fala qual é a massa de cobre obtida. Massa de cobre obtida. Se o cobre está sendo obtido, esse cobre está no produto e, portanto, é esta fórmula daqui. A partir de 100 gramas de Cu2S. Então, eu tenho aqui a partir de 100 gramas de Cu2S. Então, eu estou comparando o cobre com o Cu2S. Vamos à resolução? Olha só, as questões que envolvem porcentagem em estequiometria, eu vou trabalhá-las em duas etapas. Seja para questões de rendimento, como é o caso dessa questão, seja para questões com reagentes impuros. A mesma coisa, eu vou aqui montar a regra de 3, com base nas informações do texto, e aqui eu vou fazer a correção de acordo com o rendimento ou o grau de impureza que está sendo trabalhado no texto. No caso das questões de rendimento, isso aqui é o valor que eu realmente vou obter. Isso vai ser igual a o valor que eu esperava obter, eu estou chamando de valor teórico, vezes o rendimento do processo. Nas questões de rendimento, você vai aplicar essa fórmula ao final do processo, tá ok? O rendimento sempre se refere a um produto que você está obtendo, uma quantidade de produto que você está obtendo, e é abaixo do que você esperava. Então, você aplica essa fórmula ao final. Vamos à resolução. Estou comparando essas duas substâncias de acordo com o texto, isolo elas para ficar melhor aqui de visualizar o que eu vou fazer. Coloco a proporção em mol entre elas, ou seja, 1 mol dessa substância quando reage produz 6 mol dessa substância. Olha só, não coloquei a quantidade em mol. Por quê? Porque o texto está pedindo uma massa de cobre e está te dando uma massa dessa substância que corresponde a 100 gramas. Então, eu vou ter que converter de mol para massa. As conversões de mol para massa, muito tranquilas, já trabalhamos isso na aula de conversões, mol para massa. Aqui é só pegar a quantidade em mol da equação balanceada e multiplicar pela massa da fórmula. O cobre tem massa 63,5 gramas por mol. Quando a questão não lhe informa, basta olhar na tabela periódica. Agora, para a fórmula Cu2S, vai ser a massa do cobre 2 vezes, mais a massa do enxofre 1 vez, ou seja, 1 vez, somando isso aqui tudo, 159 gramas por mol. Está aqui a proporção de acordo com a equação. O texto informa que está sendo utilizado 100 gramas dessa substância e quer descobrir qual é a quantidade de cobre, qual é a massa de cobre que será produzida a partir disso.
Resolvendo essa conta, eu fico aqui com um valor aproximado de 240 gramas. Isso é o que eu esperava obter se esse processo tivesse um rendimento de 100%, mas ele não teve. A questão me informa que o rendimento foi de apenas 60%. Então, o valor de cobre que realmente será produzido vai ser igual ao que eu esperava obter, o meu valor teórico, vezes o rendimento desse processo, que foi de 60%. O valor de cobre que eu realmente vou estar produzindo, a massa de cobre que eu realmente vou produzir, corresponderá a 144 gramas. E se uma questão, por acaso, quiser descobrir o rendimento do processo? Como nós resolveríamos essa questão? Vamos ver? Vamos lá. Bom, eu estou considerando que a parte inicial do texto é igual, mudando apenas aqui a pergunta, onde nós temos: sabendo-se que, ao utilizar 100 gramas de Cu2S, uma massa de 144 gramas de cobre foi produzida, determine o rendimento desse processo. Mesma situação, primeira coisa, achar a pergunta. A pergunta começa daqui, ó. Sabendo-se que, ao utilizar 100 gramas de CO2S, uma massa de 144 gramas de cobre foi produzida, determine, está aqui o comando central, determine o rendimento desse processo. Bom, como nós já vínhamos fazendo, depois de localizarmos a pergunta, nós vamos então circular e selecionar as substâncias que estão sendo comparadas. Então, as substâncias que estão sendo comparadas, o cobre, ó, uma massa de cobre foi produzida, então, uma massa de cobre, 144 gramas de cobre foi produzida, então, essa substância está sendo selecionada. E também temos aqui, ó, ao utilizar 100 gramas de Cu2S, ou seja, essa substância está sendo também selecionada para comparação. A questão vai ser resolvida da mesma forma. Separei aqui as substâncias para trabalhar melhor e já coloquei aqui também a equação que vai fazer aqui a minha correção do rendimento. Ou seja, para esse perfil de questão, nós também resolvemos em duas etapas. Todas as questões de rendimento e de pureza eu vou trabalhar com duas etapas e sempre vou utilizar essa equação em algum momento. No caso do rendimento, nós sempre utilizamos por último, tá certo? Rendimento se refere a um produto que está abaixo do esperado. No caso dessa questão, ele quer que você descubra o rendimento do processo. Vamos lá. Estou comparando o Cu2S com o Cu. Em mol, eu tenho uma proporção de 1:6. Nem vou colocar aqui a unidade mol, porque está trabalhando com massa, então eu vou precisar converter mesmo. Já fizemos essa conversão agora há pouco. A massa dessa fórmula, 159 gramas por mol. A massa aqui para essa substância, a massa molar, 63,5 gramas por mol. Ok, agora vem uma parte importante dessa questão. O rendimento sempre vai se referir a um produto, a uma quantidade de produto que está abaixo do esperado. E aí vamos ver o que diz essa equação. A quantidade de produto que realmente foi obtida é igual à quantidade de produto esperada vezes o rendimento. Nas questões de rendimento, atenção, esse valor, que eu estou chamando de valor teórico, ou seja, o que você esperava encontrar, esse valor
sempre vai ser calculado nas questões de rendimento. Esse valor sempre deve ser calculado. Seja na questão anterior, em que você pedia o resultado, a massa de produto obtida, você precisou achar esse valor para finalizar a questão. Seja na questão que ele pede o rendimento, você também precisa encontrar esse valor. Ou seja, qual é a massa que eu esperava obter? Qual é a massa que eu esperava produzir? Isso significa que a massa de cobre produzida que ele informa no texto não é a massa esperada. A massa de cobre que ele diz ser produzida é aquilo que realmente foi produzido. Esse valor, muito cuidado, não utilize na regra de 3. Não coloque 144 gramas aqui, ok? Você precisa descobrir quanto de cobre você esperava obter utilizando 100 gramas de Cu2S. Agora sim, você vai descobrir qual a massa de cobre que é produzida quando você utiliza 100 gramas dessa substância. Essa massa de cobre, que é o que você esperava obter, você aí vai substituir aqui. Enquanto que a massa de cobre que o texto informou já ter sido produzida é o que realmente foi produzido. Essa conta já foi feita na questão anterior, achamos um resultado aproximado de 240 gramas de cobre. Agora é só substituir. Essa é a massa que eu esperava obter, essa é a massa que eu realmente obtive, e agora eu fico com uma única variável, que é o rendimento desse processo. Portanto, 144 é igual a 240 vezes o rendimento. Portanto, 144 é igual a 240 vezes o rendimento. O rendimento desse processo vai ser igual onde eu concluo que o rendimento desse processo vai ser igual a 144 dividido por 240, e isso aqui vai ser igual a 0,6, que é igual a 60%. E aí, 100% com as questões de rendimento? Espero ter te ajudado.